Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém? Irmãos, não sei se você reparou, mas a tela aumentou o tamanho aqui. Você percebeu ou não? Aleluia, que bênção. Nós trocamos o projetor. Aquele projetor que nós tínhamos já estava antigo. Trocamos por esse aqui. Não pagamos ainda, mas vamos pagar. Amém, gente? Mas esse mês nós terminamos de pagar o carpete. Aleluia. Quem pode dar um amém aí? Glória a Deus. Louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos aqui, que tem sido uma bênção. E o Senhor tem nos abençoado como igreja financeiramente. Fizemos uma grande reforma, ainda não acabamos. Essa semana, provavelmente, a gente começa a trocar todos os revestimentos da porta para fora. Então, aquele piso antes do portão, depois o revestimento da calçada, nós vamos trocar também, né? Porque nós queremos que aqui fique bonito. Você sabe, não é a beleza que atrai a glória de Deus. O que atrai a glória de Deus é você. O que atrai a presença do Pai é o Filho. Amém, gente? Mas um lugar bonito atrai pessoas que ainda não se tornaram filhos. Então é por isso que a gente está o tempo inteiro pensando em como fazer para ficar melhor. Já tive uma ideia aqui para a gente... Isso aqui vai sair, né, esse ferro aqui. Esse projetor nós vamos colocar mais para trás. Vai dar um trabalhão aqui, mas nós vamos jogar ele mais para o fundo para a tela poder aumentar. E nós vamos fazer um painel bem bonito aqui de madeira também, que eu tenho na minha cabeça aqui, né? Vamos também melhorar, porque nós não vamos refletir na parede a projeção. Nós vamos refletir numa tela. Mas tudo isso é com investimento financeiro que a gente faz. E eu louvo a Deus pelos irmãos que são generosos. E eu declaro em nome de Jesus que essa generosidade vai voltar para você 100 vezes mais. Que é isso que a Bíblia diz. O Senhor falou para os discípulos assim: vocês lembram quando vocês deixaram pai, mãe, filho, família e tudo mais? Então, vocês vão receber 100 vezes o tanto que vocês deixaram. Nesse tempo, não é no tempo vindouro, não é no céu, é aqui ainda. Então eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que você vai receber 100 vezes o tanto que você tem disposição para entregar ao Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Agora você ficou pensando, né? Por que eu não pus mais? Graças a Deus que a conta do Senhor não é exatamente como a nossa, né? Porque o Senhor é bondoso, gracioso, misericordioso, e é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. O que um cristão deve fazer quando pecar? Porque nós estamos falando aqui, domingo após domingo, sobre perdão dos pecados, com a série de mensagens completamente perdoados, né? Na realidade, essa não é uma série de mensagens, essa é a realidade do Evangelho. Nós não vamos falar sobre isso um tempo, nós falamos sobre isso incisivamente. É que nós estamos dando ênfase agora sobre esse tema. Então, como eu tenho falado sobre sermos totalmente perdoados, completamente perdoados, que não há necessidade de confessar para ser perdoado, entenda isso. Eu não confesso para ser perdoado. Eu já sou perdoado a partir do dia que eu dei um passo de fé crendo no sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, eu já sou perdoado. Você já é perdoado. Amém, gente? Mas como eu já tinha dito para os irmãos, eu tenho com uma certa frequência recebido algumas perguntas. Essa pergunta que eu vou responder hoje eu não recebi, mas eu imagino que pode ser uma pergunta que está dentro de você. Já que eu sou completamente perdoado, totalmente perdoado, o que eu devo fazer quando eu pecar? O que um cristão deve fazer quando pecar? Então assim, gente, eu fui completamente perdoado, você foi completamente perdoado. Não há condenação mais em mim e em você. Mas a Bíblia diz, e abre a sua Bíblia aí em 1 João no capítulo 2, vai aparecer aqui na projeção também, diz o seguinte, 1 João capítulo 2, filhinhos. João começa o texto chamando o destinatário desse livro de filhinhos. Então, esse capítulo especificamente não é para os descrentes. Esse capítulo é especificamente para aqueles que já
tiveram uma posição de fé e crê, e por crer sabe que são filhos de Deus. Amém, gente? Então diz assim, ó, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então assim, ó, estou escrevendo para vocês não pecarem. Mas olha o que diz depois. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. Uma das versões diz representante, que é a mesma coisa. Um advogado é um representante. Então diz aqui, ó, não peque. Eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Você vê que interessante. Não é um advogado junto ao tribunal. Não é um advogado junto ao juiz. É um advogado junto ao Pai. Isso muda tudo. Olha a continuação. Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação. Talvez você não está familiarizado com essa palavra. Propiciação significa sacrifício, oferta. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, o que João está dizendo aqui? Em primeiro lugar, para quem ele está dizendo? Para quem que ele está dizendo? Para os filhinhos. Você sabe, tem uma diferença entre filho e criatura. Na sua casa lá, para os que são aí pai de pets, com muito respeito que eu tenho a você, ontem eu fui numa célula, tinha lá o Apolo e a Cristal. Os irmãos falaram que a Cristal, acho que não, mas o Apolo se converteu. Não morde mais ninguém, não, né? Tava lá com a gente. Então, tem uma diferença, é uma criatura, não é? Entre o pai escolher dar comida para a criatura e dar comida para o filho, ele vai dar comida para quem? Para o filho, por mais que ame a criatura. Eu amo o pet, o cachorrinho, mas assim, não se compara, ou melhor, não deveria se comparar ao amor que tem pelo filho. Então, a catástrofe, tem 200 ml de água, o cachorro está com sede, o filho está com sede. Eu vou dar para quem a bebida? Para o filho. Então tem uma diferença. E o texto aqui está sendo escrito para quem? Para as criaturas? Não, para os filhos. Então diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que você não peque. Por que não peque? Primeiro, porque o pecado existe. Eu não estou pregando aqui uma série de mensagens para que você entenda que o pecado não existe. O pecado continua existindo. Mas o pecado não tem força diante da graça do Senhor sobre nós. A graça, o favor, o sangue é muito maior, é superior à lei do pecado. A lei do pecado é como se fosse a lei da gravidade. Mas o sangue de Jesus é como se fosse a lei da propulsão. Então um avião que passa em cima das nossas cabeças, ele está submetido à lei da gravidade ou à lei da propulsão? Lei da propulsão. Por quê? Porque a propulsão vence a lei da gravidade. Então ele não cai. Ainda que existe a lei da gravidade, mas o avião não está submetido à lei da gravidade. Ele está submetido a uma lei superior. Qual é a lei superior? A lei da propulsão. Da mesma forma, são os filhinhos, que tem o Senhor como Pai, que tem revelação, que Cristo não é apenas um braço forte, que tem revelação que Cristo não é apenas fogo consumidor, mas Ele é o meu Pai. É uma revelação superior. Então, existe a lei do pecado e da morte? Sim. Mas a lei da graça, da vida, do favor, do sangue é superior à lei da morte e do pecado. Então o texto está dizendo aqui, ó, não peque, porque isso não é bom. Isso vai trazer uma série de situações que não vai ser bom para você. Então não peque. Mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então você vê que aqui, para os filhos, o advogado não está perante o juiz. O advogado, o representante está perante quem? O Pai. Então você vê que o pecado para os filhos, para os cristãos, o pecado para aqueles que têm revelação, que passaram pela cruz e hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ainda que eu peque, o pecado não é tratado no tribunal, é tratado em casa. É o que o texto diz.
temos um advogado junto ao Pai. O meu pecado e o seu pecado é caso de família, não do programa. Mas assim, eu vou lidar com o meu pai. Eu vou lidar com o meu representante. Quem é o meu representante? Cristo. Por que ele é meu representante? Porque na cruz ele resolve dois problemas. O problema do pecado, do perdão e o problema da substituição. Porque era para mim ter morrido na cruz. Mas eu não morri, porque Cristo me substituiu. Portanto, ele é meu representante. Lá em Gênesis, Adão pecou. E por conta do pecado de Adão, todos pecaram. Por que todos pecaram? Por causa do representante. Está dando para entender, gente? Mas o texto também diz que por meio de um, o pecado entrou. Mas por meio de Cristo, a justiça entrou. E eu, então, que anteriormente anteriormente estava no pecado por causa de Adão, que era meu representante, agora eu sou justificado por causa do meu representante, que é Cristo. Deu para entender? Então o texto está dizendo aqui que você não deve pecar, eu não devo pecar. Em todo caso, se eu pecar, o texto diz que eu preciso pagar algum tipo de penitência. O texto está dizendo aqui, ó, agora que você pecou, você precisa confessar. Não, o texto está dizendo o quê? Agora que você pecou, você tem um representante junto ao Pai. O que o representante junto ao Pai faz? Então, estou explicando quase que palavra por palavra para que você entenda. Então eu tenho um representante, o representante é Cristo. Ele vai diante do Pai, que não é o juiz. Em algum momento ele vai ser o juiz, mas ainda não é. Ainda ele é Pai. Vai haver um momento que Deus não será apenas Pai, ele será juiz, porque ele vai julgar. Mas hoje nós estamos ainda no trono da graça. O texto diz lá em Hebreus: acheguemo-nos ao trono da graça confiadamente. Mas também tem o trono da justiça. Mas o trono da justiça não está sendo executado. O que está sendo executado agora é o trono da graça. Então o texto está dizendo o quê? Você pecou? Ok, tem um representante. Esse representante vai até o Pai. Porque eu não tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso ao Pai por meio do meu representante. Está dando para os irmãos entender? O meu representante é Cristo. Eu tenho acesso a Deus por meio de Cristo. Não é por meio da religião. Não é por meio das ofertas. Não é por meio nem mesmo da caridade. Eu tenho acesso ao Pai por meio de Cristo, que é meu representante. Agora vem uma nova etapa. Deixa eu só completar o texto. Temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui tem uma característica de quem é o meu representante. É Cristo, o justo. Agora no versículo 2, diz o que Cristo representa para o Pai. Porque o versículo 1 está dizendo, pecou, tem um representante, o representante vai até o Pai. O representante é Cristo, cuja sua marca é justo. Portanto, não há nada que condene Cristo. Agora, o versículo 2 está dizendo qual é o papel do meu representante diante do Pai. Olha o que diz lá. E ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo. Então, quando Jesus chega até o Pai representando a mim por conta do que eu pequei, por conta do meu pecado, então ele chega diante de Deus como sendo uma propiciação. O que é propiciação? Oferta, sacrifício. Então Cristo, que não tinha pecado, morreu por mim, foi até o Senhor, mostrou para o Pai que a conta do Bruno, a conta da Maria, a conta do Fábio, a conta do Rafael está paga. O pecado dele foi aniquilado. Por quê? Porque ele é filhinho. Está entendendo? Ele entende que o Senhor é pai. Ele não faz nada para receber, ele faz porque é filho. Está entendendo a mudança de revelação aqui? Eu estava essa semana com um irmão, líder de célula, ele estava testificando que a família dele toda é cristã.
mas é de uma outra denominação. E a família dele não entende como que o Senhor tem prazer em mim se eu não fizer nada para ele. E ele estava testificando sobre isso, que quando ele fala, parece que ele está falando em uma outra língua para a família. Porque para a família, o que me recomenda diante de Deus não é o sacrifício de Jesus. O que me recomenda diante de Deus é o que eu posso fazer para Deus. Então, se eu juntei muitos donativos para entregar lá para o sul, então eu sou recomendado diante de Deus. Se eu dou o meu dízimo em dia, eu sou recomendado diante de Deus. Se eu não falo nenhum palavrão, eu sou recomendado diante de Deus. Aonde que está Jesus nessa história? Em lugar nenhum. Por quê? Porque é a minha atitude que me recomenda para Deus. Mas quando eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz, é Ele que me recomenda. Eu não lidero célula para que eu seja recomendado para Deus. Eu não faço coisa alguma para ser recomendado para Deus. Tudo que eu faço é uma resposta a Cristo, que é o meu representante, e por isso eu sou recomendado para com Deus. Você está entendendo mesmo o que eu estou falando? Aleluia, irmãos. É que às vezes eu acho que você está falando amém só para me agradar, sabe? Eu fico com essa impressão, que os irmãos não estão entendendo muito bem, mas falar, ele falou amém, vamos falar amém, senão é mais 5 minutos falando da importância do amém. Mas, olha, quando você diz amém, você está crendo nisso que eu estou falando. E pode parecer que essa mensagem é para novo convertido que ainda não teve revelação sobre a cruz. Mas isso que eu estou falando aqui é a profundidade do evangelho. Você sabia disso? Porque aqueles que acabam de se converter, eles equivocadamente entendem ou creem que eles devem fazer algo e, ao fazer algo, o Senhor lá do trono dele do céu vai aplaudir. Fala, puxa, a vida me surpreendeu, hein? Por essa eu não esperava, hein? Olha, segurou esse palavrão aí na ponta da língua, hein? Pedro, Moisés, dá uma olhada ali. Ia falar palavrão na hora, engoliu tudo. Esse é dos bons, hein? Né? Às vezes alguém pode ter a interpretação desse tipo. Eu quero dizer para você que não é isso que nos recomenda diante do Senhor. O que me recomenda diante do Senhor não é o que eu faço. E o que me descredencia diante do Senhor não é o que eu fiz ou o que eu faça. O que me recomenda para Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que quando Jesus, perto de morrer, diz o quê? Está consumado, concluiu, terminou. Portanto, quando você faz parte da obra de Deus, você faz parte de uma obra que já está concluída. Eu apenas sou inserido para participar de uma obra que o Senhor já fez. Mas Satanás entra querendo dizer para você que você pecou. Agora você não está bem recomendado diante de Deus. Você vê que engraçado. Que interessante, melhor dizendo. O texto diz assim, ó. Não peca. Se pecar, temos um representante junto ao Pai, que é Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? Sacrifício. A oferta, é o sangue derramado. Você vê que quando Jesus, que é o meu representante, vai para o Pai, Ele não fala assim, puxa, perdoa o Felipe. Foi muito forte para ele essa tentação. Ele não aguentou, ele segurou o máximo, mas assim, escapuliu. Pai, faz vista grossa pela Maria. O senhor viu tanto que ela já parou de fofocar? Fofocou uma vez na semana. O senhor faz vista grossa, pai, pro João. Porque assim, ele saiu de todos os grupos de pornografia, teve uma queda essa semana, então perdoa. Esquece. Não. A Bíblia diz o quê? Ele é a propiciação. O que significa isso? Para o perdão dos pecados, aplica-se a obra da cruz, que é o que Jesus fez. Para o pecado, para resolver o problema do pecado,
é a aplicação daquilo que Cristo fez. Aonde que você entra? Você entra de novo apenas recebendo. A obra de Deus não é uma obra de conquistas, é uma obra onde você recebe. Algumas pessoas se iludem achando que conquistou alguma coisa, que conquistou a igreja grande, conquistou o projetor, conquistamos. Não, muitas vezes nós podemos até usar a expressão conquistamos, mas a ideia que eu preciso ter interiormente, no meu coração, no meu espírito é: nós conquistamos, porque nós não tínhamos, agora temos. Mas foi o Senhor quem deu, nós recebemos, não conquistamos. Toda vez que o homem tentou conquistar, deu tudo errado. Acabou tendo todo problema. Tá, pastor, mas eu pequei. Na prática, pequei, o que eu faço? Tá, o crente pecou, o que ele deve fazer? Confessar que está perdoado. Ele reconhece que pecou, mas ele declara que está perdoado. Então, puxa, pequei. Senhor, eu reconheço que eu pequei contra ti. Eu confesso que eu não devia ter feito, mas eu também declaro que eu estou perdoado pelo sangue derramado na cruz. Eu sei que isso pode ir diretamente confrontar o que você aprendeu. Que você precisa, né? Eu até fico tocado por alguns irmãos que chegam no culto e antes de qualquer coisa se ajoelha. Ele chega e se ajoelha, né? Mas muitas vezes é uma postura desnecessária. Por que desnecessária? Porque a pessoa chega no culto, na cabeça dela, é lógico que isso não é verbalizado, na cabeça dela, primeiro, ela entrou na casa de Deus. E a casa de Deus é sagrada. Ela entra cheia de pecado. Então o que ela faz antes de levantar as mãos para o Senhor? Ajoelha e faz o quê? Declara a bondade de Deus. Senhor, eu estou aqui de joelho porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. É isso que ela faz? Não, ela vai fazer isso, mas para fazer isso ela tem que ter uma preparação. Qual é a preparação? Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, porque agora eu vou entrar na sua presença. Mas por que vai entrar? Você estava fora da presença? Não, eu estava fora, que eu fui na casa lotérica, eu passei no Bradesco, briguei com a gerente. Aí no caminho voltando eu passei no mercado, vi que a banana estava cara, fui no outro. Agora eu cheguei em casa, deixei tudo lá, porque nós vamos almoçar. Vim para a casa de Deus, então agora eu vou entrar na presença do Senhor. Não, você não saiu da presença do Senhor. Você está na presença do Senhor. Inclusive, quando eu peco na presença do Senhor. Não é que quando eu vou pecar, o Senhor fala: vai pecar, vai pecar, vai pecar. Pecou. Pode, agora vou. Não, você peca na presença do Senhor. E quando você peca, você está perdoado. Por quê? Porque o perdão não depende da minha confissão. O perdão depende do que Cristo fez e da minha fé aplicada ao que Cristo fez. É complexo, irmãos? Eu acho que por ser tão simples, parece que é complexo. Parece que não é possível, tem alguma coisa a mais que eu tenho que fazer para ser perdoado. A pessoa pecou, ela tem que levar algumas horas para pedir perdão. Então assim, não dá para pecar e tá bem. Aí depois puxa vida, o que eu fiz? Né? Não, você está na presença do Senhor. Você sabe uma outra pergunta que eu queria responder para você? Eu respondi aqui a pergunta, que é o tema da pregação: o que um cristão deve fazer quando pecar? Amém, gente? Agora eu queria responder uma outra questão: o que acontece quando um cristão peca? Você vê que é duas coisas diferentes. A primeira pergunta é: o que fazer quando pecar? E eu já te falei, o que você faz quando você peca? Você que é filhinho. Quando você peca, você declara que está perdoado pelo Senhor. Por quê? Porque a conta já foi paga. Não tem mais cobrança, já foi paga a conta. Amém, gente? Agora outra pergunta: o que acontece quando um cristão peca? E muitas pessoas pensam exatamente o que eu falei: Deus se afastou de mim. Pastor, você pode orar por mim? Posso. O que aconteceu? Deus se afastou de mim. Mas Deus se afastou. Como que Deus se afastou de você? Não, pequei. Perdi a comunhão. Estou distante do Senhor. Me sinto distante.
é exatamente por causa do sentimento que você acha que o Senhor se foi. Porque na minha cabeça e na sua, é sentir. Então nós temos uma vigília, fazemos uma vigília. No louvor você vem para frente, ajoelha. Oh Jesus, Tu és tremendo, oh Senhor. Olha aqui, aí se tiver cabelo, joga para frente. Oh Deus. Aí quando levanta, levanta com cara de piedade. Aí você está se sentindo como? Longe de Deus? Como? Próximo de Deus. Estou próximo de Deus. Aí eu venho aqui, ó, vamos orar por ela. Ela está com dor de cabeça, vamos orar aqui por ela. Oh, meu Deus do céu. E começa uma oração profunda, das profundezas, da profundidade. Mas aí aconteceu de você chegar no culto, pastor, vem aqui, irmã, vem aqui um pouquinho, vem aqui. Vamos orar por ela, que ela está com dor de cabeça. Espera aí. Senhor Jesus, te peço perdão, Pai, por tudo que eu... É no atacado, ele nem descreve. Tudo que eu fiz, Senhor, me perdoa. Eu entro na Tua presença, no poder do sangue de Jesus. E eu vou orar. Agora eu estou pronto. Vamos orar. Quem quer? Aí ora. Não, você está pronto o tempo todo. Por quê? Porque não é por intermédio de você. É por intermédio do seu representante. Que está o tempo inteiro pronto. Mas quando alguém peca, um cristão peca, que é a pergunta que eu vou responder, o que acontece? Estou distante do Senhor, o Senhor foi. O Senhor se foi, agora me largou, como diz, né? Me largou na chapada. Agora é eu por mim mesmo. É eu para resolver os meus problemas. Por quê? Porque o Senhor se foi. Se foi por quê? É porque eu tive um pensamento impuro aqui. Eu falei uma bobagem. Fiquei com inveja. Fui ignorante. Então agora ele se foi. Quero ler um texto para você que está lá em Hebreus 13. Eu vou ler só a parte B do versículo, que eu já vou acabar. A Bruna levantou, é sinal que eu tenho que acabar. Porque tem a apresentação dos kids daqui a pouco, com as mamães aí. Então diz assim, ó. Porque Ele mesmo é o Senhor. Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei. Nunca jamais te desampararei. Ele mesmo declarou que por motivo algum. O que é motivo algum? Não tem motivo para ele te largar. Em 1 Coríntios 6, 17 diz assim, ó. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une, aquela palavrinha une, no original sabe o que é? Amálgama. Você sabe, desde 2019 não pode mais, que eu pesquisei. Mas no dentista tinha o amálgama. É isso que é assim que chama? Até 2019, depois não pôde mais por causa que contém mercúrio. Mercúrio é metal pesado, faz mal para as pessoas. Como que era feito aquilo? Eles pegavam uma massa e pingavam ali uma gota, não sei quanto, uma porção muito pequena de mercúrio, metal. E fazia uma massa e colocava no dente e aquela massa fundia no dente. Não é isso? E tampava o buraco do dente. Depois de misturada, não dava mais para separar. Por quê? Porque estava amalgamado. Esse é o significado da palavra se une. Está amalgamado. Eu vou usar um exemplo mais simples ainda. Você vai lá na sua casa e se propõe a fazer um bolo. Mistura o ovo, o leite, o fermento na farinha. Mexe tudo. Coloca na forma. Assa. Depois dá para separar? Quero só os ovos daqui, só os ovos. Quero só a gema. Não dá, por quê? Porque amalgamou. O que você pode fazer para separar como é que chama? Os ingredientes daquele bolo. Essa parede aqui já foi um bloco, já foi um saco de cimento, já foi uma porção de areia. Mas hoje é uma parede. Você consegue separar um bloco daqui dessa parede? Dá para tirar a água que foi usada no cimento, tirar o bloco, tirar cada coisa dali, dá para tirar? Não dá. Por quê? Porque está amalgamado. O que o texto diz? Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Não se separa mais. Ah, pastor, mas e se eu não for na célula? Não se separa mais. E se eu não der o dízimo? Não se separa mais.
E se escapulir um palavrão, não se separa mais. E se eu fizer uma fofoca, não se separa mais. Agora tem um detalhe. Por quê? Porque o nosso relacionamento é com Deus, mas com os homens. A Bíblia fala que teve um homem chamado Zaqueu que se converteu. A Bíblia diz que Jesus viu ele e falou: vou dormir na sua casa. Jesus passa uma noite na casa dele, no outro dia ele acorda e fala assim: eu roubei, mas eu vou restituir 4 vezes o tanto que eu roubei para cada um. Então você percebe? Para Cristo ele já estava perdoado antes mesmo de Cristo dormir na casa dele. Mas Cristo dormiu, aí ele fala: eu preciso fazer reparações. A reparação não é com o Senhor, a reparação é aqui, ó. Tá entendendo? Ai, graças a Deus que você deu essa palavra. Eu devia para o meu cunhado 3.000, viu, Vini? Totalmente perdoado, completamente perdoado. E o bom é que ele ouve a mesma pregação que eu. Nem acusação tem, Vini? Hoje que você que paga, hein? Não, eu estou completamente perdoado. A cruz tem 2 linhas. Vertical, totalmente perdoado. Aqui, ó, eu preciso fazer reparações. Eu magoei, eu vou lá e faço reparações. Eu faço reparações para ser perdoado aqui? Não, eu faço reparações porque eu já fui perdoado aqui. Você está entendendo o que eu quero dizer para você aqui ou não? Então, a Bíblia diz que nós estamos unidos. Ah, então não vou mais na célula. Essa pergunta eu recebi. Essa pregação, pastor, é a pergunta. Não desse jeito, mas... Pastor, essa pregação não faz as pessoas pecar mais? Né? Não faz as pessoas pecar mais? Aí eu falei assim pro irmão: mas você quer pecar mais? Aí ele falou: não, mas eu fico preocupado com as pessoas. Eu falei: então deixa as pessoas se preocupar com elas. Você quer pecar mais? Ele falou: não. Eu falei: porque se você quiser pecar mais, vai e peca. Mas as pessoas sempre estão preocupadas com outra pessoa, tá entendendo? Essa mensagem é boa. Assim, para mim é bom, porque eu não quero pecar mais. Mas e para aqueles que ainda têm vício do cigarro? Vai fumar ainda mais. Deixa fumar. Por quê? Porque quem convence é o Espírito. Quem convence do mau caminho é o Espírito. Mas tem a consequência. Tem mesmo. Consequência tem. Mas a consequência está no mundo natural. Tá entendendo? O homem pecou. Pecou como? Traiu a esposa. Agora que ele traiu a esposa quer o quê? Separar. O nome disso é consequência. A consequência foi Deus que deu? Não, natural. Portanto, consequências tem. E a consequência está no mundo natural. Tem uma outra coisa que chama colheita. Colheita é do futuro. A Bíblia diz que ainda que eu plante coisas ruins, o Senhor muda a plantação para mim colher coisas boas. Então, eu traí a minha esposa, me separei. Mas não é porque eu traí a minha esposa que o meu filho vai trair a esposa dele. O nome disso é colheita. A colheita foi alterada. A consequência permanece. Está me acompanhando, gente? Vocês estão com um cara que não está entendendo nada. É só impressão minha? Aleluia, gente. O Senhor transforma a sua colheita. Por quê? Porque Ele é um Deus que transforma a plantação. Ainda que você plantou coisas ruins, o Senhor transforma em coisas boas. Faz uma avaliação rapidamente do que você plantou até a data que você se converteu. Você devia estar colhendo o que você está colhendo hoje? Para pensar o que você fez com seu pai. Era para você estar colhendo o que você colhe com os seus filhos? Por quê? Porque quando você se converte, altera a colheita. A consequência mantém. Porque a consequência é aqui, nesse chão. A colheita diz respeito ao futuro. E o Senhor altera o futuro. Te dá um alívio isso ou não? Eu fico tão aliviado. Vamos, que eu tenho que terminar aqui. Cadê a Bruna? Nós temos a ceia também. Hoje tem ceia, tem criança, tem que dar... Vou terminar lendo esse texto. 1 João 3. Diz assim, ó. Pois, 1 João capítulo 3, versículo 20. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração. Olha isso aqui, não precisa nem de explicação. Você sabe que tem coisa que o Senhor já te perdoou, mas você é condenado pela sua consciência. E o texto está dizendo aqui, pois se o nosso coração nos condena, coração não é esse aqui não, é a consciência.
Então, se a nossa consciência nos condena, sabemos que Deus é maior do que a nossa consciência e conhece tudo. Versículo 21. Portanto, meus queridos amigos, é para descrentes? Não, é para crente. Por isso, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. O que faz um crente se tornar um crente medroso? O que faz um cristão perder a ousadia? A consciência contaminada. Então o Senhor já perdoou, mas ele ainda não reconhece o perdão. O meu representante já foi lá e falou para o pai: eu vim aqui para pagar a conta dele. Mas ele não tem revelação sobre isso. Então o que acontece? Ele é perdoado, mas ele se sente endividado. Então ele não levanta a mão. Por quê? Porque ele está com a mão suja. Está cheio de pecado ainda. O líder fala: gostaria que você fosse o líder em treinamento. Não posso. Por quê? Porque a consciência o acusa. Aí um cristão com a consciência acusada perde a ousadia. É o que o texto diz, perde a coragem. Não é ousado. Está entendendo? Reunião de líderes. Eu preciso saber, irmãos, quantos irmãos vão batizar? Pastor, não tem ninguém para batizar lá não. E o outro? Se tudo der certo, um. E o outro? Por quê? Porque a ideia é: eu vou conduzir os irmãos para o batismo. Eu não tenho condição. Consciência acusada. Até que uma hora entende: não, então vou batizar um dos irmãos. Que inclusive foi o que foi abrir a igreja. Plantar a igreja. O Silas. Falei sobre isso porque fizemos uma reunião: vou batizar um. Vou batizar dois. Não tem ninguém para batizar. Ninguém me falou nada, um dos líderes fala. Aí, irmãos, deixa eu explicar. Aí ensinei sobre isso. Próxima reunião, quantos vai batizar? 7, 6. Aí eu lembro do Silas. Quantos você vai batizar, Silas? 13. Todo mundo olhou para ele e falou: o quê? Vai batizar quantos? Você vê que interessante. Está pastoreando agora uma igreja que tem mais de 13, tem 80 pessoas. Nem ele pensava sobre isso. Pode aplaudir, pode aplaudir. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o que te acusa não é Cristo. Quem te acusa é a sua consciência. E o texto diz, olha o que o texto diz: sabemos que Deus é maior do que a nossa consciência. Ele é maior do que o nosso coração. Maior do que as dúvidas que você possa ter. Aleluia, gente. Vou parar por aqui. Os irmãos estão compreendendo? Esse tema que nós estamos pregando aqui, irmãos, tem cultos que é inspirativo, mas tem cultos que é de ensino. E eu sei que eu tenho pregado aqui uma palavra de ensino, porque o povo perece, pois lhe falta o quê? Conhecimento. Vive algemado, vive preso. Por quê? Porque não tem conhecimento. E esse conhecimento que eu estou falando aqui é simples, mas não é porque é simples que é frágil. É simples e é a base da igreja. Qual é a base? Eu sou completamente perdoado. Totalmente perdoado. Para com as pessoas eu reparo. Por quê? Porque eu fui reparado aqui, então eu reparo aqui também. Não há nada que te impede de servir ao Senhor. O texto diz em 2 Coríntios 7:10, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento. O pecado produz tristeza. Mas essa tristeza é para o arrependimento, que leva para a salvação, que é diferente da tristeza do mundo, que produz morte. Atos 24:16, por isso faço tudo para sempre ter consciência limpa, Paulo fala. Eu faço de tudo para ter consciência limpa, porque eu sei que quem me prende não é o diabo, porque Cristo venceu o diabo, não é o pecado, porque o pecado foi vencido na cruz, é o quê? A minha consciência. Olha o que você fez, olha o que você viveu, olha o que você já falou, olha que resposta você deu, olha como é que você foi, olha como é que você viveu. Você está acusado, irmão? Repara e segue, porque não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, irmão! Glória a Deus! Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos.
Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.